vou identificar no meu paciente que ele está de fato passando por um quadro de burnout, já afinal não existe um exame de imagem, um exame laboratorial que possa ser feito para chegar a esse diagnóstico. Então, através dos sintomas, das características desse paciente, como é que eu posso identificar se uma pessoa está ou não passando pelo burnout? Na empresa que eu trabalho, como é que eu posso identificar um colega, um coworker, né? Um colega ali de trabalho, ou eu que trabalho no RH da empresa, como é que eu posso identificar se de fato, né, o João, a Maria, está passando por um quadro de sofrimento psíquico muito grande, por um quadro de burnout, como é que eu posso identificar para que a gente possa intervir e ajudar essas pessoas, né? Então, assim, basicamente a gente pode dividir os sintomas de burnout em duas classes de sintomas. Os sintomas fisiológicos e emocionais e os sintomas comportamentais. Então, o que eu posso falar dos sintomas fisiológicos e emocionais? Com certeza são os primeiros sintomas aí a serem percebidos, pelo menos pela pessoa, né? São sintomas mais introspectivos, que se a pessoa não falar para você, muitas vezes você não vai perceber, né? Então, por exemplo, dores de cabeça, sintomas físicos mesmo, dores de cabeça, dificuldade para adormecer ou para manter o sono, a qualidade do sono, com uma qualidade de sono muito ruim, então seria insônia, né? Diminuição do foco, da atenção, da capacidade de concentração. A pessoa pode se sentir assim com menos energia ou com aquela sensação de apagão. O que eu estava fazendo mesmo? Esqueci. Fui ali buscar, esqueci o que eu tinha que fazer. Ou estou no meio de um task ali, de um trabalho, e a pessoa realmente se dá um branco, esqueci onde é que eu estava, ou às vezes numa conversa, numa reunião, onde é que eu estava mesmo? Quer dizer, a pessoa começa a ter todos esses sintomas relacionados com dificuldade de concentração, de atenção, de concentração, às vezes até se confunde com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não tem nada a ver com esses sintomas do burnout, tá? A pessoa pode apresentar sonolência diurna, claro, ela está dormindo mal à noite, ela não consegue descansar, ela está sem energia, está cansada, está com dor de cabeça, então é muito comum ela apresentar sintomas de sonolência durante o dia, fraqueza, cansaço, angústia, né? Sensação também de ansiedade, preocupação com o futuro, irritabilidade, basicamente aquele cansaço físico, mental, né? O raciocínio já não funciona direito. Então, são sintomas fisiológicos e emocionais que muitas vezes vai passar despercebido pelos colegas de trabalho, a não ser que a pessoa verbalize isso, né? Ou, claro, conforme os sintomas vão se intensificando, daí sim vai ficar mais fácil de perceber. A outra parte de sintomas estariam relacionados com sintomas mais comportamentais, né? com muitas vezes como respostas a essa alteração fisiológica que ele está passando, né? Então, esse paciente, né, eu já estou chamando até de paciente, esse funcionário ele pode apresentar, devido a todos esses sintomas supracitados, ele pode apresentar isolamento social, ele já não quer almoçar com as outras pessoas, né? Ele de repente, ele era antes muito bem adaptado socialmente, mas na hora do almoço, ele, não, eu tenho mais uma coisa para fazer. Às vezes até ele inventa algum trabalho ali para fazer, porque ele não quer sair para almoçar com o pessoal, ele não quer conversar com as pessoas, ele sente que ele está muito exausto, cansado, eu não quero, parece que é trabalho, né? Ter que ir para um almoço, né? Um almoço ali, o break do almoço, por exemplo, né? Então ele prefere atividades mais solitárias, então de repente tem um encontro dos funcionários após o trabalho, ele já não quer ir, né? Então ele começa a se isolar. A produtividade dele, claro que isso será alterada, vai ser diminuída a produtividade dele, né? Pode ocorrer um aumento do consumo de álcool e de outras drogas, principalmente relacionados com essa questão de prejuízo em autoestima, de isolamento social, desinteresse pelas atividades, desmotivação pelo trabalho, né? E daí pode ter um comportamento evitativo com relação ao trabalho, faltas injustificadas, né? É o que a gente chama de, muitas vezes, ele passa a ter um comportamento de, é muito falado isso aqui nos Estados Unidos, né? O quiet quitting, né? Então, aquele paciente que faz um abandono do trabalho lento, né? Ele começa a produzir menos, interagir menos com as atividades do trabalho,
né? Então ele faz uma demissão silenciosa, digamos assim, ele vai provocando essa demissão, né? O quiet quitting. Então isso é muito comum também nas pessoas que estão passando por um quadro de burnout. Esse abandono de trabalho, né? Vai culminar realmente com uma demissão ou com um afastamento do trabalho. Então, basicamente, sintomas fisiológicos e emocionais e respostas comportamentais, pode-se dizer assim.